Solange. Quebrou? Bom, primeiramente eu quero agradecer muito o convite para falar desse tema que tomou conta da gente há alguns anos e trouxe tantos desdobramentos, bons, ruins, não sei. Bom, em último lugar, eu primeiro quero parabenizar os que antecederam pelas falas bonitas aqui. E quando Adorno falou, disse assim, a maior parte já foi dita pelos que me antecederam. Isso quer dizer que ele terminou com a parte que faltava. E agora sobrou para mim, não sei muito bem o quê, mas enfim. Eu vou comentar com os senhores aqui da pseudo-epidemia e quero dizer que isso já era... O Sebride já contestava isso há algum tempo atrás, alguns anos atrás. E só para... Eu quero contar dois fatos. Um fato que eu participei de um programa na Band, foi na Band, daqueles 3, 4 jornalistas que entrevistavam uma pessoa só, e no caso a vítima era eu. E aí um deles falou, o que a senhora acha dessa epidemia? A senhora acha que é uma epidemia? Eu falei, não, eu não acho que é uma epidemia. Ele ficou bravíssimo, assim, ao vivo, ele muito bravo, porque eu dizia que eu achava que não era uma... Mas como não é uma epidemia? Por que a senhora está dizendo isso? E ele ficou muito bravo pelo fato de não ser epidemia, o que eu não achava que era uma epidemia. Um outro fato, para os senhores verem o quanto a epidemia está enraizada na gente, nós escrevemos eu e mais 2 colegas escrevemos um trabalho contestando a epidemia e enviamos para uma revista e negaram e disseram assim, os autores querem ignorar a epidemia de crack. Mas depois foi publicado no caderno, foi publicado em outra revista, mas assim... nenhuma argumentação da gente quebrando a epidemia, eles não foram convencidos e também não nos convenceram de absolutamente nada de que existia uma epidemia. Então, comentando aqui um pouco os dados. Por favor, o próximo. Contextualizando o crack, que já meus colegas já falaram, só para a gente lembrar como ele é mostrado para nós e como a gente estuda o crack com essas características, né? Eu vou falar de São Paulo, que é onde eu trabalho e onde eu sei alguma coisa de crack. Surge em São Paulo no final dos anos 80. Com licença. No auge da epidemia da HIV/AIDS, então, ele surge num momento muito propício, né, onde a via endovenosa era totalmente maldita, e se cria uma nova via para se usar cocaína. Era uma droga barata, com efeito rápido, fácil de utilizar, com grande potencial de abuso e dependência. Danos associados com a droga logo são identificados e era preocupante do ponto de vista de saúde. O próximo. Dando um conceito, que a Regina já deu, um conceito de epidemia. Uma doença que afeta um grande número de pessoas com um recente e substancial aumento no número de casos. É em cima desse conceito que eu vou agora falar sobre a epidemia de crack. Né? Então, vou primeiro analisar com os senhores a mídia. O que a mídia falou de 2010 a 2012? Interessante que esse conceito de epidemia surge primeiro na mídia e é incorporado pela academia, de uma forma muito simplória e simplista, na verdade, porque não há nenhum argumento, nenhum dado que suporte isso cientificamente, no entanto, a academia incorporou. Mas vejam lá, eu fiz isso em 2011, eu fiz um levantamento no Google Alert, vendo que existiam, nesse momento, 852 artigos publicados sobre drogas. E desses 852, 833 eram sobre crack. Então, crack dominava grandemente a fala sobre drogas. O próximo.
Então, vejam que surgem, eu peguei vários artigos de jornais e revistas que falavam de epidemia, né? Então, veja lá, epidemia de crack está fora de controle, adverte especialista, né? Cerca de 1.200.000 pessoas fazem uso da droga no país. Psiquiatra da UERJ diz que atendeu 200 pacientes e um só se recuperou. Então, era já uma coisa altamente alarmista. O próximo, né? Crack, uma epidemia devastadora. Não vou ler o que está escrito aqui, mas é algo que qualquer cidadão que lê isso começa a ficar atemorizado. O próximo, né? 9 em cada 10 cidades brasileiras enfrentam epidemia de crack. É difícil, né? O próximo. A epidemia do crack assola o Estado. E jornais de grande penetração, não são jornalecos. Próximo. Agora quero mostrar para os senhores, aí, diante desses fatos da mídia, como a produção científica ocorre, né? A produção científica, como eu disse para os senhores, ela incorpora esse termo epidemia e passa a fazer parte dos artigos sem ter referência. É a primeira vez que eu vejo um termo ser utilizado dentro da academia sem precisar ser referenciado. Até porque, se a gente fosse referenciar, a gente só podia referenciar por jornais, pela revista, porque não existia até então nenhum trabalho que suportasse esse termo epidemia, né? Então, vamos ver a produção científica, como ela se apresenta quando fala de epidemia. Então, eu fiz nesse momento, eu fiz um levantamento no PubMed e no Cielo, que são as duas fontes mais importantes. Veja lá, Cielo só trata de trabalhos brasileiros. Em 2004, nós tínhamos 11 trabalhos só sobre crack. Em 2011, isso mais do que dobra, tínhamos 29. E no PubMed, de trabalhos brasileiros produzidos, sendo colocados em revistas internacionais, em 2004 nós tínhamos 27, e em 2011 mais do que dobrou, 80 trabalhos sobre crack. Então, crack passou a dominar, inclusive, a própria academia nesse sentido. O próximo. Então, o termo epidemia é utilizado em trabalhos científicos sem referência bibliográfica. E nós todos aceitávamos, inclusive, os próprios referis de revista. O próximo. Então, frases que eu retiro de trabalhos científicos publicados em revistas conceituadas. E, nesse momento, estamos vivendo uma epidemia do uso de crack, em 2008. 2009, dentro da população brasileira, o número de pessoas que fazem a utilização de crack e, igualmente, as consequências negativas decorrentes desse hábito aumentaram consideravelmente, que é um termo que a gente utiliza, aumentaram consideravelmente, constituindo hoje um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil, né? 2009. Próximo. Então, lá, a epidemia de crack, embora de proporções alarmantes, tem enfrentamento. Esse passa pelas redes de serviços. Então, era algo dito, mas a gente sem nenhum lastro para ser falado. 2010. Eu estive pessoalmente na Cracolândia, em São Paulo, no início do ano, e observei de perto a deterioração provocada pelo crack. Para mim, é evidente que essa droga se tornou uma epidemia. Não há outro termo, não há como amenizar. A Regina falou bastante dessa visibilidade, Adorno também, né? Parece que a visibilidade é algo que é sinônimo de epidemia. O próximo. Intervir na problemática das drogas, especialmente na epidemia de crack, constituiu-se um trabalho de fundamental relevância. O governo federal está disponibilizando milhões para combater a epidemia de crack. Então, mídia e academia ligados, de alguma forma, e acreditando na epidemia. Próximo. Os dados epidemiológicos que a gente tinha naquele momento, hoje a gente tem a pesquisa do Bastos, a pesquisa da Senad, que mostra que realmente não era uma epidemia, mas naquele momento a gente tinha as pesquisas epidemiológicas feitas em São Paulo e no Brasil. Por favor, então, eu queria mostrar essa em 2010, do grupo do CEBRID.
mostrando que o crack nem estava entre as 10 primeiras drogas, ele realmente era a última droga ilícita do grupo de drogas mais utilizadas. Isso entre estudantes do ensino fundamental e médio. O próximo. Ainda, se a gente comparar os 2 anos que nós fizemos esse trabalho, né, desse levantamento, a gente vê que o uso na vida em 2004 era cerca de 0,7%, em 2010 era 0,6%. E o uso no último ano era 0,4% e 0,4%, mostrando que não havia um aumento. Por mais que a população não seja ideal para ser estudada, já que o usuário de crack não está na escola, o uso na vida, com certeza, numa epidemia, é um bom indicativo para mostrar um aumento. E a gente não verificava isso com essa população. O próximo. Se a gente comparar, a Luana até falou isso aqui, se a gente comparar a nossa epidemia com a epidemia que teve nos Estados Unidos, dita epidemia nos Estados Unidos no ano de 1985, a gente vai ver que os nossos dados são muito diferentes e a gente usa metodologia muito próxima para fazer os levantamentos. No Brasil, na nossa epidemia, se dizia que 0,6% da população de ensino médio fazia uso de crack, fez uso de crack na vida. Nos Estados Unidos, na pseudoepidemia também, era 5,4%, uma diferença grande. Para o ensino superior, a mesma coisa, a gente vê que existe uma diferença bastante razoável do que a gente tinha como epidemia e do que foi epidemia para os Estados Unidos. E também nos Estados Unidos a epidemia foi forçada. O próximo, né? A gente sabe que lá, né, nos Estados Unidos, a mídia teve um papel na disseminação da epidemia, muito semelhante ao fenômeno ocorrido aqui. Não havia evidência científica que desse suporte a essa epidemia, que a mídia propagou, como não havia aqui. A exploração do horror associado com o uso do crack, levando a sociedade americana a pânico, elegia alguns grupos raciais naquele momento. Os negros, os hispânicos, enfim, aqueles grupos tradicionais que a gente lê nos artigos científicos quando faz a comparação de quem utiliza, as categorias são sempre essas. E uma distorção intencional de dados, né? Então, tem os gráficos de pequenas diferenças, que de 0,3 foi para 0,4, a pauta disso pautavam isso de uma forma totalmente aberrante, para se imaginar um aumento exuberante, quando, na verdade, não era. O próximo. A distorção da mídia dos dados brasileiros. Vou mostrar aqui alguns exemplos disso, né? Vejam aqui. Números absolutos de consumidores de cocaína no mundo. Então, a gente tem lá Estados Unidos, 4 milhões, o Brasil, quase 3 milhões, e, a partir daí, o Brasil fica o segundo maior consumidor, em números absolutos. Números absolutos não significam nada se a gente não fizer a porcentagem em relação à população total. Mas esse foi um dado colocado na mídia, e grandes jornais, principalmente de São Paulo, publicaram esses dados dizendo o seguinte, o próximo. Ainda não tem ainda o próximo, que eu vou dizer o que eles disseram. Brasil é o segundo país com maior número de consumidores de cocaína. Isso só reforça a famosa epidemia com esse tipo de dado totalmente equivocado. Eu não vou dizer que ele é mentiroso, ele é equivocado, a partir do momento que ele dá margem a um significado que não é verdadeiro, né? Puxa, acabou que o jornal apareceu ali. Desculpe, não era a ideia, mas eu vi agora. Por favor, o próximo. Bom, só tem acho que um anterior que eu deixei escapar, só um pouquinho, só deixa eu ver um pouquinho, por favor. Anterior a esse? Ah, tá. Quando a gente compara o Brasil em porcentagem, não mais em número absoluto, com os mesmos países que a gente viu anteriormente, o Brasil se coloca em último lugar. Então, é uma forma de distorcer os dados realmente. Qual o intuito? A gente pode depois discutir isso quando abrir para discussão. Bom, então, o próximo. Na época, nós tínhamos vários dados, né? O primeiro, a OMS estimava 6 milhões que já fizeram uso, o Ministério da Saúde estimava 2 milhões,
O INPAD dizia que era 4% da população, o SEBRID 3%, e a SENAD, agora em 2013, com a pesquisa do Bastos, estima que sejam 370 milhões, não, 370 mil, pô, milhões está demais, né? 370, eu também estou querendo fazer epidemia, né? Estou falando mal. 370 mil usuários, pessoas que fazem uso de crack. O próximo, bom, queria deixar aqui, já estou terminando, não vou pedir 5 minutos para o meu presidente da mesa, então fazer as reflexões que eu queria fazer aqui com os senhores. Primeiro, né? O crack está no Brasil há mais de 20 anos, pelo menos em São Paulo há mais de 20 anos. Homens jovens, existia uma Cracolândia até há pouco tempo atrás, onde existiam homens jovens, marginalizados, vivendo em condições de miséria, mulheres vendendo corpo, crianças abandonadas, enfim, um circo de horror. E isso não foi o suficiente para se tomar nenhuma medida até então. A Cracolândia não é de agora, né? Adorno fez uma etnografia em 99. Em 93, eu fui com a Globo passear na Cracolândia. Me achei demais passeando lá na Cracolândia com a Globo, achando que eu estava trazendo para... Só vou contar esse parênteses aqui. Achando que eu estava trazendo para a população, olha, veja o que pode acontecer, né? Olha, usar o crack, olha o que pode acontecer. E aí, entrevistando uma pessoa, um usuário de crack, ele me disse assim, então, por que você começou a usar crack? Isso logo naquele começo. Ele falou, eu usei crack porque eu vi na televisão, passou um programa, assim, aí tinha uns usuários que mexiam o corpo, eu achei demais aquilo. Falei, pô, e eu estava lá, né? E eu estava lá, né? Então, assim, eles pensam muito diferente do que a gente imagina, né? Então, nunca houve nenhum tipo de ação até então, né? Quer dizer, isso não é uma coisa de hoje. De repente, aparece uma epidemia e, a partir daí, as ações surgem, né? A ação do governo foi pautada pela mídia, né, a qual pode ter sido influenciada pela visibilidade das Cracolândias, com certeza. O próximo. Né? As consequências desta pseudoepidemia. Primeiro, as ações governamentais e recursos disponíveis podem ter destinos equivocados, né? Dirigidos muito mais a tratamento, obviamente, se estamos vivendo uma epidemia, é para isso que a gente tem que dirigir o dinheiro, dirigir o recurso, né? E deixando em detrimento, talvez, de uma prevenção, já que não há epidemia, já que nós estamos vivendo epidemia, rapidamente nós temos que fazer tratamento, e foi exatamente isso que ocorreu. Em São Paulo, foi exatamente isso que ocorreu. A exposição dos usuários de crack nas Cracolândias ajuda na construção da epidemia do crack, sem dúvida. A mídia e a retórica política podem desconsiderar problemas sociais e econômicos inerentes às classes que utilizam crack e atribuí-las exclusivamente ao uso dessa droga, ignorando todo o resto do porquê que estão lá e da forma da exclusão que já tinham. E, sem dúvida, o que a gente provocou com isso, foi um aumento enorme do preconceito ao usuário de crack. Em São Paulo, isso é claríssimo. Quando a polícia invadiu a Cracolândia e fez aquelas apreensões, levou aqueles usuários, ou seja, para o tratamento compulsório ou coisa semelhante, 95% da população do Estado, 95% da população, ela que põe, imagina, ela ficou meia hora depois, ela vem aqui me mostrar que tem o meu tempo para responder. Por 95% da população do Estado aprovou. Aprovou em função de que, né, em função da epidemia, todo mundo se arvorou a tomar alguma medida. E uma medida totalmente imprudente, equivocada, e que a gente está pagando por ela até agora. Bom, então, muito obrigada.